Salve Maria Santíssima. O Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi convocado em 1958 e começou 3 anos depois. Liderado pelo Papa João XXIII e foi terminado com o Papa Paulo VI. O Concílio Vaticano II foi considerado a abertura da Igreja para o mundo, com uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, podemos dizer até com uma doutrina modificada, não na base moral da Igreja, mas um abandono da tradição. E muitos que criticam o Vaticano II apontam ele como heresia, só que ele não foi heresia formal. Ele foi, sim, o início da grande apostasia, porque a partir dele começou toda a depravação e muitas almas foram se perdendo até nos dias de hoje. E temos as suas consequências até o dia de hoje. Só que muitos ignoram do Vaticano II e eu vejo muitos louvando a ele, considerando uma maravilha da igreja. A igreja se abriu, se mostrou ao mundo, abraçou o mundo. Mas não sei se consideram ou não sabem, mas o Vaticano II foi a carta de mestre dos inimigos de Deus. Foi através dele que eles conseguiram implantar muita coisa em diante e foi assim por diante. Que foram avançando, até chegar aos dias de hoje, que estamos em fase final da grande apostasia. E quando estava acontecendo no Vaticano, o Concílio Vaticano I, na cidade de Nápoles, estava tendo um anticoncílio maçônico, tratando de como a maçonaria conseguir um novo concílio na igreja, que ela conseguisse colocar suas ideias na igreja. Não que eles quisessem destruir a igreja, não. Muitos inimigos já enfrentaram a igreja e até eles próprios, e viram que não seria com armas de fogo, com martírios, com mortes, que eles iam destruir a igreja católica, mas sim através da infiltração nela. Não destruir de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a lista de um jornalista italiano que saiu na década de 70 revelou mais de 100 nomes de prelados católicos importantes, assim, que faziam parte da maçonaria. E esse jornalista, que era também maçom, por causa de fazer isso, acabou sendo assassinado. Foi eliminado por eles. E muitos dos que estavam na cabeça do Vaticano II estavam nessa lista, estavam nela. E muitos daqueles que foram colocados em cargo de chefia no Vaticano II eram considerados liberais. Até alguns que tinham sido afastados por papas anteriores, como Pio XII, e foram restituídos, colocados à frente. E a ala tradicional dentro da igreja lutou firme. Lutou, mas não pôde impedir tudo que eles modificaram. As omissões do Vaticano II, palavras, vamos dizer, documentos de duplo sentido. Não dá para ter uma interpretação do modo tradicional da igreja. Daí que dá brecha para o modernismo. E muitos dos bispos na época eram modernistas. Teve bispo até que chegou a falar que o Concílio Vaticano II foi a Revolução Francesa na igreja. O próprio cardeal que fundou a RCC, ele disse isso.
Mas o nome dele também estava na lista dos que eram maçons. E acabou se descobrindo, tempos depois, que ele tinha um filho já adulto. E tinha uma mulher. E acabou sendo destituído. Perdeu o cargo. Foi excluído. Então o Vaticano II não é essa maravilha. O Vaticano II foi um grande erro. Estou dizendo que o Espírito Santo errou. Vamos falar que o Espírito Santo errou. Não. Era para acontecer isso. Estava previsto. As profecias já apontavam para isso. E o Concílio Vaticano II foi o início da grande apostasia na igreja. Da confusão. São João Bosco já tinha dito em 1861 que um concílio ecumênico ia trazer muito caos e confusão na igreja. 100 anos depois, ele disse, e acabou se cumprindo. Foi o golpe dos inimigos de Deus. A partir disso, a maçonaria começou a exercer grande poder dentro da igreja. E que a Nossa Senhora de Fátima disse que a apostasia se instalar de cima para baixo na igreja. E isso está relacionado ao terceiro segredo de Fátima, que não é só castigos corporais, físicos, mas também está relacionado a castigos espirituais. Então a igreja deve voltar para a tradição, porque era antes uma igreja humilde, uma igreja, sim, para os pobres, mas no real sentido, não distorcido como está hoje. Fiquem com Deus.